Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 13ª aula de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Então, o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos sobre descrições de funções lógicas e simplificação algébrica. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através do mapa de Carnot ou mapa K. Ele é um método gráfico utilizado para simplificar uma expressão lógica ou para converter uma tabela verdade no seu circuito lógico correspondente mais simplificado, na forma de soma de produtos com algoritmos pré-estabelecidos de fácil aplicação. O mapa mostra a relação entre as entradas e saída desejada. Então, o mapa K terá 2 elevado a n espaços a serem preenchidos, onde n é o número de entradas. A tabela verdade fornece o valor da saída x para combinações de entradas. Por outro lado, no mapa K, cada linha da tabela corresponde a um espaço quadrado a ser preenchido. A saída da expressão será dada pela simplificação dos agrupamentos de números 1. Após realizar cada agrupamento, é necessária uma operação OR entre eles para ter uma saída final. Então, aqui nós temos um exemplo do mapa K de 2 variáveis, onde nós temos a tabela, expressão lógica e o mapa de Carnot. Na tabela verdade, nós vamos procurar a saída que é igual a 1. No caso, só temos essa primeira linha. E para fazer a expressão lógica, faremos da seguinte maneira. A saída, que no caso agora é x, vai ser igual a barrado, b barrado. Por quê? Porque a barrado significa que o a é igual a 0 e b barrado, b é igual a 0. Então, a saída da expressão lógica vai ser x igual a barrado vezes b barrado. E no mapa de Carnot, vai ser dessa seguinte maneira. Nós temos uma tabela aqui, em que vamos ter a barrado e a, b barrado b. Porque essas são as possibilidades que podemos ter com essas variáveis, certo? Então, qual é a linha em que a saída é 1? É esta aqui. E nessa saída 1, qual é o A e qual é o B? O A vai ser A barrado. Por quê? Porque A é igual a 0. E B vai ser B barrado, porque B é igual a 0. Então, aqui na tabela do mapa de Carnot, nós inserimos o 1 no A barrado, B barrado, certo? Então, aqui nós temos um segundo exemplo de mapa de Carnot de 2 variáveis. Temos uma outra tabela verdade aqui, também com 2 variáveis e uma saída. Primeiro passo, verificar qual é a saída que é igual a 1. Primeira linha, segunda linha. Temos o x igual a 1. Na primeira linha, nós vamos ter a equação A barrado, B barrado. Por quê? Porque A barrado significa 0 e B barrado significa 0, se lembram? Então, aqui na expressão, vamos ter x igual a A barrado vezes B barrado. E na segunda linha, nós vamos ter A barrado, B, porque A barrado é igual a 0 e B é igual a 1, aqui nesta segunda linha. Então, a nossa segunda parte aqui vai ser A barrado vezes B. E fazemos uma operação de soma entre as duas equações, certo? Então, no mapa de Carnot, ou mapa K, nós vamos ter a coluna aqui do A e a coluna do B. E para montar, nós vamos verificar a partir desta aqui. Na primeira linha da saída 1, nós temos o quê? A barrado, B barrado, né? Não é mesmo? Então, nós vamos inserir o 1 nesta linha e nesta coluna do A barrado, B barrado. Aqui no outro 1 vai ser da mesma forma. Por quê? Porque o 1 aqui está entre o A barrado e o B. Então, vai ser linha A barrado, coluna B. E aqui nós vamos ter 1, 1, 0, 0, da mesma forma que a saída aqui desta tabela, certo? Então, para simplificar, nós podemos fazer da seguinte forma. Podemos fazer um agrupamento desses 1s, certo? E como é que vamos saber qual vai ser a expressão lógica final? Verificamos quem é a linha e quem é a coluna. A linha aqui, quem domina, é A barrado. Mas na coluna, nós podemos ter B barrado e B. Então, ele já não serviria. Então, a expressão lógica de
mapa K ou mapa de Carnot, no caso, no final, seria x igual a A barrado, certo? E nós temos os circuitos combinatórios. São aqueles cujas saídas dependem apenas da combinação dos valores das entradas em determinado instante. Os principais circuitos combinatórios utilizados em sistemas digitais são codificadores, decodificadores, multiplexadores, demultiplexadores e circuitos aritméticos. Então, os sistemas digitais trabalham com informações representadas por níveis lógicos, que são zeros e uns, que são conhecidos como bits ou dígitos binários. E devido ao número de códigos diferentes criados para a representação de grandezas digitais, fez-se necessário desenvolver circuitos eletrônicos capazes de converter um código em outro conforme a aplicação. Então aqui nós temos os codificadores, que é um circuito lógico que converte um conjunto de sinais de entrada em determinado código adequado ao processamento digital. E aqui nós temos a representação, a imagem, de um codificador de M entradas. Nós temos também, além do codificador, nós temos os decodificadores. Ele é um circuito lógico que recebe um conjunto de entradas que representam um número binário. Ativa apenas uma saída que corresponde ao número recebido e, em outras palavras, um circuito decodificador analisa as entradas, determina o número binário que está presente e ativa a saída correspondente ao número de entrada. Todas as outras permanecem desativadas. Então, aqui na imagem, temos uma representação de um decodificador de N entradas e M saídas. E aqui na saída, apenas uma saída vai para o nível alto para cada código de entrada. E aqui nós temos o display de 7 segmentos. Ele é composto de 7 elementos que podem ser ligados ou desligados individualmente, para formar cada número ou letra do alfabeto, no caso de números em hexadecimal, como nós já vimos, que alguns números decimais em hexadecimal são representados por letras, devem ser ligados os elementos necessários para que, quando acesos, formem o número ou letra em questão. Então, aqui nós temos o nosso display de 7 segmentos e uma tabela em que esses elementos devem ser acessados para formar cada número, certo? Então, se eu quiser formar o número 1 aqui neste display, eu vou acessar o B e o C. E existem duas configurações para os displays de 7 segmentos, no caso o ânodo comum e o cátodo comum. O ânodo comum, neste caso aqui, os LEDs do display são ligados em VCC, 5 volts. Para acessar cada LED, é necessário aplicar uma entrada em baixo nível 0 no pino correspondente ao LED que deverá ser acendido. No caso do cátodo comum, os LEDs de display estão ligados ao GND ou 0 volts. Para acender cada LED, é necessário aplicar uma entrada em alto nível, 1, em nível alto, 1, no pino correspondente ao LED que deverá ser acendido. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o mapa de Carnot, ou simplesmente mapa K, onde aprendemos para que ele serve, como podemos utilizá-los. Aprendemos sobre circuitos combinatórios, em que existem codificadores, decodificadores. Vimos também sobre os displays de 7 segmentos. Aqui nós temos algumas referências. Por hoje é só e até a próxima aula.